Bom, gente, essa é a nossa aula 10, né? Nós vamos falar sobre ações, né? Na aula anterior nós falamos uma introdução aí sobre sociedades anônimas, né? Vimos alguns aspectos muito interessantes sobre sociedades anônimas e hoje nós vamos falar sobre ações, que é aí realmente um dos principais títulos, né? Um dos principais valores mobiliários, né? Tanto título de mercado, quanto, né, considerando também uma SA fechada, a ação é realmente a parte principal aí desse tipo societário. E hoje nós vamos ver as espécies, as classes e a forma, né, dessas ações, e nós vamos falar um pouco sobre negociação com as próprias ações, né. Primeiramente, né, a ação, ela se classifica, né, podemos classificar as ações por espécies, né, de acordo com o artigo 15, que elas podem ser ordinárias, preferenciais ou de fruição, né. Quanto à forma, de acordo com o artigo 20 e com o artigo 34 da Lei de SA, elas podem ser nominativas ou escriturais, né. Então nós vimos aí pelo menos, né, a classificação interessante a respeito das ações. Vamos tratar primeiro sobre as espécies, né? Vamos começar pelas ações ordinárias, que são aquelas previstas ali no artigo 16 da Lei de SA. O que são ações ordinárias? São as ações comuns, né? São ações que conferem ao acionista, ao sócio, direitos comuns de sócio, sem nenhum privilégio, nenhuma vantagem, mas também sem nenhuma restrição, né? É o sócio comum, sem nenhum benefício adicional, né? É o sócio comum, é o sócio ordinário, né? Então, ordinário não no sentido, né, pejorativo da coisa, né? Não é aquela, né, o ordinário, né? É o sócio ordinário no sentido de comum, né? Então, essas ações ordinárias aí previstas, né, no artigo 16, elas têm essa característica. Elas têm direito de voto, né? Por exemplo, elas votam para eleger administradores, votam para alterar o estatuto, votam para aprovar contas dos administradores, elas elegem e destituem administradores. Os titulares dessas ações têm direitos comuns de sócio, né? Que são, né, exemplo desses que eu mencionei. A lei de SA estabelece que, né, hoje, né, depois das alterações que teve, acho que em 97 ou 2001, que é obrigatória a emissão de ações ordinárias em pelo menos 50% do capital, né, da companhia. Então, que é o artigo 15, o parágrafo 2º, né? Então, metade aí desse capital, ela tem que ser por meio de ações ordinárias, né? Antigamente a regra era diferente. Até 2/3 das ações elas poderiam ser ordinárias, né? Então esse patamar que era só 1/3, 2/3 poderiam ser preferenciais. Então esse 1/3 de ações ordinárias foi elevado a 50%. Então, no mínimo 50% tem que ser aí de ações ordinárias, ou seja, o grande objetivo quando a legislação foi alterada como ela confere direitos comuns, né? Então, a grande ideia é que pelo menos metade, né, da companhia fosse gerida, né, propriamente dita, por pessoas com direitos comuns e não apenas uma parcela muito pequena, né? E vocês vão entender no decorrer da aula que eu vou falar a respeito disso para vocês. As ações preferenciais, elas têm vantagens, né? Tem preferências, né? O próprio nome sugere, mas também tem restrições, né? As ações preferenciais, por si só, elas, né, apesar do nome mais bonitinho, elas não são, às vezes, né, dependendo da análise que se faz, não são as melhores do ponto de vista político, né, na companhia, porque geralmente elas têm aí algumas restrições. A principal restrição acaba sendo justamente o direito de voto. Então, né, apesar dela ter algumas vantagens, por exemplo, ela pode ter dividendo preferencial, dividendo mínimo, dividendo fixo, né, em troca um percentual sempre a mais aí que o ordinarista, né, o titular de ações ordinárias. Então, para ela ter esses direitos adicionais, né, essas preferências, ela acaba sofrendo algumas restrições, ou seja, eu te dou mais dinheiro, mas em compensação eu te tiro alguns direitos, né? A lógica é exatamente essa das ações preferenciais.
O principal, realmente, como eu disse para vocês, é a exclusão ou a restrição do direito de voto. Não necessariamente pode ser uma exclusão total, mas pode ser uma restrição. Em determinadas matérias, o preferencialista, né, que é o titular das ações preferenciais, ele não vai votar. Os regramentos, né, sobre as ações preferenciais estão no artigo 17 da Lei de SA, né, as principais implicações aí a respeito, né, das ações preferenciais estão no artigo 17. É interessante que vocês leiam realmente o artigo 17, né, o artigo 15 e o 17, para ver as diferenças que existem entre cada uma. Então, no artigo 17 estabelece lá uma série de direitos, né? Uma série de preferências, vamos dizer assim, uma série de prioridades, né? Que a ação preferencial ela vai ter em relação a uma ação ordinária. É conveniente destacar que no silêncio do estatuto, ou seja, é o estatuto que tem que estabelecer isso, né? Observado que está na lei, mas é o estatuto que tem que criar ao criar as ações preferenciais, estabelecer quais são as prioridades ou preferências, e o estatuto ele tem que dizer se elas têm ou não direito de voto. Se o estatuto não falar nada, as ações preferenciais, além de todas as preferências, elas ainda terão direito de voto. Então, né, preste atenção na hora de elaborar aí o seu estatuto. Que conclusões nós podemos tirar? Primeiro, né, as ações preferenciais elas oferecem vantagens e também desvantagens. Vantagens econômicas, obviamente, mas tem desvantagem política, porque elas não vão participar ali, não terão direito de voto, por exemplo, na grande maioria ou em todas as matérias que as assembleias, né, que os acionistas vão deliberar. As vantagens são descritas no estatuto e as restrições também devem ser descritas no estatuto, né? Duas observações, pelo menos a respeito de ações preferenciais, eu sempre faço. Alguns doutrinadores entendem que as companhias fechadas é possível que o preferencialista tenha apenas restrições, né? Então vejam que não é unânime essa posição. Alguns entendem, outros entendem de forma diferente, que elas não podem ter apenas restrições, né? Então fica essa discussão, né? Bastante interessante. E também nós temos, relacionado ainda às ações preferenciais, nós temos as chamadas Golden Shares, que elas são aquelas previstas no artigo 17, parágrafo 7º e artigo 18, parágrafo único. O que são as Golden Shares? São um tipo, né, uma espécie, vamos dizer, de ação preferencial, ou seja, tem as ações preferenciais que ela já é espécie de ações. Aí tem essa Golden Share, que é uma espécie de ação preferencial, mas ela geralmente se reduz a uma única ação dentro da companhia. E ela foi utilizada, né, justamente nos programas de desestatização ou de privatização promovido pelo governo federal há uns anos atrás. Vamos utilizar como exemplo a própria Embraer. O governo brasileiro ele tem uma Golden Share, né? Então, quando teve aquela discussão de 2019 para 2020 da Boeing assumir as operações, fazer uma espécie de fusão, vamos colocar como a linguagem que o mercado utilizou, da parte de aviação comercial, o governo brasileiro ele deu o aval dizendo que poderia prosseguir naquela determinada operação. Por quê? Porque geralmente as Golden Shares, como ação preferencial, ela tem um poder de veto, né? Geralmente vai ser um poder de veto sobre algumas matérias, sobre determinadas matérias que vão impactar. O grande motivo de existir as Golden Shares é justamente o quê? São empresas que eram, né, obviamente antes estatais, e aí elas passaram a ser controladas pelo mercado, né, privado, propriamente dito. Só que aquela empresa ela tem ainda uma parte estratégica, né? O governo tem um interesse nela, tem um interesse social nela, né? Seja de segurança pública ou um interesse social propriamente dito. E aí, no sentido, né, mais comum. E aí, nessa situação, o governo ele pode vetar algumas matérias, ou seja, toda a Assembleia de Acionistas eles aprovam aquela determinada matéria, mas o governo, com essa única Golden Share, ele vai chegar e falar: opa, eu não concordo com isso e está vetada essa deliberação. Tem uma crítica enorme quanto a isso, obviamente, né? Porque há uma evidente desigualdade entre os acionistas. Um único acionista com uma única ação, ele tem um poder imenso de vetar ali toda uma deliberação de todo um conjunto de acionistas.
mas, né, elas existem. Então, é apenas um exemplo, né? Eu destaquei aí a Golden Share por conta dessa questão da própria Embraer aí, ficou relevante, né, a discussão novamente a respeito da Golden Share, ficou interessante novamente, né? Então existem aí as tais Golden Shares, que são uma espécie, um tipo aí de ação preferencial. E temos as ações de fruição, que são aquelas previstas lá no artigo 44, parágrafo 5º da Lei de SA. Essas são ações amortizadas, né? Elas se referem, né, elas constituem uma antecipação que o acionista receberia a título de restituição do capital. Isso no caso lá de liquidação de uma companhia. Ele recebe antes, né? De certa forma, não vou dizer reembolso, porque a lei ela traz outra característica para isso, mas seria de certa forma isso. Ele recebeu a ação, o capital, né, que ele teria direito lá na liquidação da sociedade, ele recebeu nesse momento e ele tem aí essa tal ação de fruição. Seriam, né, exemplos disso, né, os fundadores, né, eles, né, recebem essa amortização das ações que eles possuem na companhia.